Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. E no episódio de hoje, a gente está recebendo aqui no estúdio duas pessoas que são referência em encantamento ao atendimento, a vendas, a realização de sonhos. Nossos parceiros de negócio da Invest Prime, a Roberta e o Marcial. Seja bem-vindo, Marcial. Seja bem-vinda, Roberta. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso, nós que agradecemos, né? Pessoal, muito obrigado, tá, pelo convite. Ficamos lisonjeados aí com o convite de vocês, convite da Âncora. E vai ser muito bacana esse bate-papo, eu tenho certeza, né, Rô? Com certeza. Vai ser sim. Vai. E pra gente já começar aquecendo, conta pra gente, vocês que trabalham com consórcio há tantos anos, vocês têm alguma história de sucesso, de realização de sonho, de algum cliente que surpreendeu vocês, que queira compartilhar com a gente, que seja bacana? Temos muito, né? Temos muito, né, Sol? 30 anos de consórcio eu tô fazendo, né? E a Rô, 19 anos, é muita história. Mas você tem uma bacana, não tem, Rô? Tem uma história, eu gosto de falar nome, né? É da minha cliente, da nossa cliente, Roberta, minha xará. Ela tinha financiado um imóvel, né, a casa dela. E aí ela chamou a gente para entender como que funcionava o consórcio para quitar esse financiamento. E ela tinha financiado em 35 anos essa casa. E aí ela fez o consórcio com a gente. Não deu nem um ano, ela pagou exatamente 11 parcelas e foi contemplada com lance embutido. Então, veja bem, ela contemplou o consórcio, quitou o financiamento de 35 anos, ela pagou o consórcio, na verdade, em 13 anos. Olha o tanto que ela reduziu e pagando praticamente quase a mesma parcela. Então, isso para nós foi sensacional, de ver aquele alívio, né, dela tirar aquele peso de tantos anos pagando, né, um financiamento ali, e o que ela deixou de pagar no financiamento, ela pôde estar investindo em outras coisas, né? Então, isso para nós não tem preço que pague, né? A satisfação do cliente de poder estar ajudando a realizar esse sonho, porque às vezes a pessoa nem imagina que tem essa possibilidade, né, de quitar o financiamento através do consórcio. Sim, o consórcio é também uma estratégia inteligente para não só conquistar, né, algo novo, mas também uma economia financeira, dá para ter muitas possibilidades, né? A gente tem um episódio aqui que a gente falou sobre as possibilidades do consórcio e é muito bacana ver isso na prática, como você trouxe, né, Roberta? Tem alguma história que você gostaria de trazer também, Marcial, de algum cliente seu mais específico? Engraçado que a Roberta estava falando aqui, Sol, e vem muitos clientes na nossa cabeça, né? Mas tem um para mim que vai ficar marcado. E assim, quando a gente fala de cliente, chega a ser emocionante. Desculpa pela emoção, mas é história. Quando a gente tem história, e quando a história é verdadeira, é muito lindo. A gente tem uma história com a Dona Neuza. A Dona Neuza é uma senhora com mais de 60 anos de idade, mora numa periferia, e o sonho dela era ter a casa própria. O Sol, eu lembro que ela chegou em nosso escritório e tem o plano meia parcela, que a parcela num crédito de 100 mil daria R$360, R$370. E ela começou a conversar comigo para falar do sonho dela. E naquele momento eu fiquei pensando, né? Porque a gente tem que se colocar muito no lugar do cliente. Eu falei, gente, aonde ela vai comprar uma casa de 100 mil reais? E eu falei isso para ela, Dona Neuza, mas a senhora tem essa casa? Aonde a senhora comprar? Não tem, meu filho. Dona Neuza, mas a casa tem que estar documentada, tudo certinho, senão não dá certo. Não, tá tudo certo, tudo documentado. Porque eu falei para ela, a senhora não quer fazer um crédito um pouquinho maior? Não, o que eu posso pagar é isso. Ô Sol, pois bem, nós fizemos o contrato dela. E a Dona Neuza me sai sorteada no primeiro mês. No sorteio. E aí, aquilo lá pra nós foi uma felicidade imensa. Eu até arrepiei aqui. Não, porque assim, gente, quando eu vou contar a história dela, às vezes vem essa emoção, porque é o sonho do cliente. E nós conseguimos fazer parte desse sonho, né? E eu lembro que a Rô ligou pra ela, que a gente liga pros clientes, a hora que foi falar pra ela, de repente a Rô veio e falou, nossa, mas eu liguei pra Dona Neuza, parece que ela ficou meio assim, não gostou muito. Eu falei, Rô, às vezes tá trabalhando. Ah, mas deu meia hora, ela chegou em nosso escritório.
toda esbaforida lá, não sei, mas Roberta, me ligaram, eu achei que fosse trote, não sei o quê. Aí a Roberta, não, foi eu que te liguei, dona Neuza. A senhora saiu sorteada no consórcio. Aí virou aquele chororô, né? Então, assim, foi um cliente que me marcou muito, porque hoje ela mora na casa dela e ela conseguiu comprar uma casa lá no Leporace e hoje ela tá super feliz, porque o sonho dela era comprar a casa própria, era ter a casa própria, e ela conseguiu através do consórcio. Então foi uma história assim que nos marcou muito. Que bacana, histórias assim que realmente faz com que o nosso dia a dia de fato tenha propósito e vale a pena, né? É muito bom ouvir histórias como essa. E me conta um pouquinho como que é o dia a dia do trabalho de vocês. Você já me falou um pouquinho sobre como foi o bate-papo com a dona Neuza para entender a necessidade dela. Eu vejo que vocês têm um atendimento mais consultivo para realmente entender como que o consórcio pode atender a necessidade do cliente, né? É isso, conta um pouco como que vocês fazem esse trabalho. Bom, a gente fala muito, né, que cada cliente ele é único, né? Cada pessoa é única. Então, o que é bom para você pode não ser bom para o outro. Então, a gente escuta o cliente, né? A gente entende o momento que ele está na vida dele ali para entender a necessidade e montar uma estratégia de acordo com a necessidade dele, que vai atender as expectativas dele, né? Então, hoje a gente trabalha com esse trabalho aí de consultoria para entender a necessidade e para conseguir ali é lógico que hoje o consórcio você não pode prometer uma contemplação, nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos sempre com a verdade, com o cliente. Mas a gente é muito transparente. Então, quais são as nossas estratégias? A gente traz o cliente, a gente vai simular os planos com ele, vai mostrar resultado de assembleia, a gente entra dentro do grupo e mostra para o cliente. Por quê? Porque isso transmite a confiança para o cliente, porque nós estamos fazendo com transparência, né? Então, você traz o cliente para o seu lado. Então, ele não se vê como mais um número, né? Então, a gente tira aquele peso da venda e pensa na real necessidade desse cliente para ajudar ele na realização do sonho dele. Ali, né, a médio, a longo prazo, ou até mesmo fazendo uma estratégia para uma contemplação ali mais rápida, né? Então, a gente trabalha muito em cima da necessidade de entender a real necessidade desse cliente. E como que vocês fazem para entender a necessidade do cliente e propor a melhor solução? Porque às vezes o cliente chega com uma demanda, com base no que eu já ouvi, né, de algumas histórias, de outros parceiros de negócios nossos também. Às vezes ele chega com uma demanda, com uma certa urgência e talvez aquela necessidade, aquele momento que ele está, tem uma alternativa mais inteligente. Talvez uma programação. Como que vocês fazem para identificar e propor essa melhor proposta para eles? Ótima pergunta, né? É assim, hoje, eu costumo dizer assim, ó, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. A gente falar menos e ouvir mais, né? Às vezes o cliente chega, e ele chega mesmo naquela ansiedade, porque isso é nosso, é de ser humano, né? A gente fala assim, eu quero trocar o meu carro. Nossa, você já tá andando no outro carro. Você já sentiu o cheiro do outro carro novo, não é assim? Com certeza. Tá, mas aí a gente tem que ver as possibilidades do cliente. Quantos clientes às vezes chegou em nosso escritório, falou, Marcial, eu tenho urgência desse apartamento, eu preciso dessa casa e tudo. E é simples, a gente põe na mesa para o cliente. Tá, você quer comprar um imóvel, ou você quer lá realizar o teu sonho, imóvel, seja o que for. A gente coloca na mesa. Quais as opções de compra que nós temos hoje? À vista, financiamento e o consórcio, né? Então, a gente coloca isso na mesa para o cliente. Por quê? Porque às vezes ele chega naquela ansiedade de estar adquirindo o produto mais rápido. E o consórcio não é um produto que você chega e já vai adquirir, né? Você tem que fazer uma programação. Tem todo um planejamento. Isso, você tem que se planejar, né? Isso a gente mostra para o cliente, esse planejamento. As opções que nós temos de compra é essa. Se você tem esse valor em mãos, esse valor, ele não é legal para você dar um lance livre. Então, vamos jogar aqui o lance fixo. Às vezes pode demorar mais um pouco? Sim, mas você vai contemplar. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, não tem problema. Tá? Mas você vai contemplar. Você está fazendo uma programação da compra do seu bem, do seu sonho, né? Então, você está parcelando esse sonho.
Por quê? Porque hoje é as opções, ou à vista, ou financiamento, ou consórcio. À vista só fica difícil. Eu, Marcial, eu trago para mim. Eu vou comprar uma casa. Eu não tenho dinheiro lá no banco para comprar essa casa à vista. Mesmo se eu tivesse, eu não ia usar ele para comprar essa casa à vista. Eu aplicaria o dinheiro e com o dinheiro que me dá de renda nesse dinheiro aplicado, eu pago a parcela do consórcio, né? Isso, exatamente. Então, essa consultoria que a gente presta para o nosso cliente, né? E tipo assim, eu não vou comprar à vista. Financiamento, você já foi ver? Já, mas pelo amor de Deus, você paga 3 casos, então você não vai fazer. Eu costumo fazer, só eu e a Rô, a gente põe no papel, escreve à vista, financiamento e consórcio. E poupança, vamos pôr mais um lá. E aí você vai comprar à vista? Não, eu risco para o cliente lá para ele pagar realmente. Financiamento, a mesma coisa. Não vai fazer? Não. Então tá, eu risco. Aí ele já tá, o que ele tá esperando, né? Ele vai querer que ele vai falar assim, agora você tem que fazer o consórcio. Não, eu risco também. Você não vai fazer o consórcio porque vai demorar. E geralmente quando eu faço isso, o cliente ele assusta. Eu falei, cara, você acha que esse cara ele é meio louco, né? Ele não quer que eu faça consórcio, né? Porque eu vou riscando as opções. E poupança, você guarda dinheiro? Não, eu não guardo. Eu também não. Aí eu risco também. O que te sobrou? O que sobrou para nós na mesa? Nada. Falei, ótimo. E daqui um ano, às vezes você vai voltar... Porque você vai falar assim hoje, consórcio vai demorar, eu não vou fazer. Tá, mas daqui um ano você vai voltar, às vezes com as mesmas possibilidades. Não comprou à vista, não financiou, não fez o consórcio. Não guardou e dinheiro. não guardou dinheiro. Então, o consórcio é uma forma inteligente de você programar a troca do seu veículo, a troca do seu imóvel, ou a primeira aquisição da sua casa própria. Então, é uma forma da gente se programar. Porque hoje o nosso trabalho é esse, prestar essa consultoria para o cliente. Porque gera ansiedade. Quem que não... Em nós, eu mesmo. Eu não aceito 6 meses, gente. Nossa, eu quero as coisas na hora, mas a gente tem que entender. E eu entendi isso através dos consórcios. Né? Falei, gente, eu vou me programar. Isso é muito bacana. E com programação, consegue mais ou menos, ainda que não tenha uma data exata, você consegue ter uma previsão de possibilidades, de quando pode sair a contemplação, e pode ter uma grata surpresa, como foi o caso da dona Neuza, né? Isso. Que foi contemplada por sorteio na primeira assembleia. É muito bacana, é muito interessante ver situações como essas. E me fale um pouquinho... Vocês já trouxeram para a gente alguns exemplos, né, de clientes que realizaram sonhos através do consórcio, mas tem algum em específico que vocês gostariam de compartilhar que foi algo além do esperado, que mudou realmente a vida do cliente? Tem o do nosso cliente Ronilson, eu lembro o nome dele. Engraçado que o Ronilson, ele ia todo mês, né, no final de semana, buscar o boleto para poder fazer o pagamento das parcelas. Pagava sempre em dia, né? E até antes do vencimento. E aí o Ronilson sumiu. Não conseguia mais contato com esse Ronilson. Enfim, numa situação... Muito humilde, né, muito por sinal. humilde, Trabalhava na roça, uma pessoa humilde de tudo. E aí teve uma vez que a esposa dele foi no nosso escritório para perguntar como que funcionava para cancelar o consórcio. E aí, eu quis entender a situação, por que cancelar, porque eles sempre pagavam em dia, enfim, né? E aí, ela me contou que ele sofreu um acidente trabalhando, teve um AVC e perdeu a visão. E ao olhar o extrato desse cliente, eu vi que ele tinha contratado com seguro de vida. Então, fui a mais fundo com ela, tentando ver, né, como que foi esse processo desse acidente que teve. E aí eu vi que ele tinha direito à quitação do crédito, porque ele ficou impossibilidade de trabalhar e teve uma deficiência permanente ali, né? E aí a gente deu entrada no seguro e foram 8 meses, assim, suado para conseguir. Até a administradora já tinha perdido as esperanças, porque já tinha negado 2 vezes a seguradora, e eu fui até conseguir achar que tinha um erro do médico, que ele tinha colocado uma data errada ali, e a gente conseguiu consertar. Enfim, quitou o consórcio dele, ele comprou a casa onde ele morava antes, que ele voltou para a cidade natal, e isso, para mim, foi muito gratificante, porque a gente vai além das expectativas, chega a arrepiar. Me arrepiei novamente. Chega a arrepiar, porque o cliente não está esperando isso, né? Ele foi lá para perguntar, a esposa foi lá para perguntar como que fazia para cancelar o consórcio. E simplesmente, se eu falasse para ela, né, ela queria ouvir só o que era para cancelar.
E aí eu fui entender o porquê, o motivo, e eu vi outras possibilidades para esse cliente. Então, de ver a satisfação deles, de ter conseguido até comprar a casa, é fora do comum a sensação que a gente sente, né? Posso fazer um adendo? Pode. Sol, essa história com esse cliente foi assim, ó, foi ímpar. Porque assim, nós somos um representante, vendedor. Vamos lá. O cliente chegou lá, não, quer cancelar porque sofreu um acidente. Tem um seguro, mas já foi negado. Eu não posso fazer nada. Mas, espera aí, ele pagava rigorosamente em dia. Ele contratou o seguro. Alguma coisa tá errada. E a Roberta, quando ela fala assim, ó, tá errado, eu tenho até medo, porque enquanto ela não prova, ao contrário, ela não larga do osso. Eu achei muito bonito da parte dela, porque assim, eu já tinha desistido, tinha ido para a administradora e tinha negado 2 vezes, a seguradora negou. Ela falou, não, tá errado, ele paga rigorosamente em dia, tem alguma coisa errada. E ela foi até ela buscar essa data, que foi uma data que o médico colocou errado, e nossa, o dia que ela viu que aonde estava o erro, essa menina pulava no escritório. Eu falei pra vocês e tal, mas é de vibrar com o cliente, sabe? E isso foi muito bacana. Por quê? Porque a empatia é a gente se colocar no lugar da pessoa. E aí, na hora que aconteceu isso, a gente visualizava esse cliente. Falei, gente, ele vem aqui todo mês, ele paga antecipado. É um direito que ele tem, né? Não é que a gente vai contra a empresa, não. A gente vai a favor do correto. Tem que ser correto. Tanto para o lado da empresa, tanto para o lado do cliente também, né? Então, assim, o cliente ele é em primeiro lugar. Não, se ele tem direito, então a gente vamos correr atrás. A gente fala muito que certo é certo. Errado é errado. E nesse caso, não era a empresa e não era o cliente, era uma falha de um terceiro. De um terceiro. Né? Exatamente. Então, realmente, é esse olhar, essa atenção, esse cuidado que, de fato, foi possível que essa história se tornasse realmente diferente e hoje ela está sendo contada aqui, né? Que legal, que bacana essa atenção de vocês, esse cuidado de vocês. E a gente percebe que realmente vocês têm esse atendimento consultivo e que vocês têm algo a mais além da venda ali com o consórcio. Como que vocês descrevem esse relacionamento, essa história de vocês com o consórcio? O que é o consórcio para vocês e como é realizar sonhos, construir prosperidade, pensar em investimento ali junto aos clientes? Como que vocês descreveria essa rotina de vocês? O que é o consórcio? Bom, Sol, eu costumo dizer que o consórcio, ele é para mim, né, no meu entendimento, é uma responsabilidade social. Eu lembro que num evento do CONAC, foi em 2018, eles fizeram uma dinâmica e aí fizeram várias perguntas do que é o consórcio para você mesmo. E aí eu respondi que, para mim, eu não me via fazendo outra coisa e eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu respondi que lá, para mim, era uma responsabilidade social, porque eu estou lidando com o sonho das pessoas e isso é muito sério. Inclusive, até ganhei o concurso e aí eles postaram na página deles, colocaram o meu nome. Enfim, eu fiquei toda orgulhosa, porque é o reconhecimento, né, de um trabalho que eu venho fazendo há 19 anos. Porque quando eu entrei no consórcio, eu não sabia nem o que era consórcio. Então, eu fui aprendendo ao longo do dia a dia, né, das necessidades dos clientes, realizando o sonho de cada um. Isso, para nós, é sensacional. E quando você vê um reconhecimento desse, é gratificante. E a gente escuta muito o cliente. E o Marcial, ele tem uma frase que a gente conversa muito sobre a escuta, né? Ele já até comentou, falou assim, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, a gente vê como responsabilidade social. Por quê? Um pai de família que ele procura a gente para realizar o sonho da família de comprar um imóvel é muito sério. Por quê? Porque se esse cliente ele não der conta de dar continuidade no consórcio e vier a cancelar, nós estamos participando da frustração desse pai de família. Imagine o peso que isso leva. Então, a gente leva conosco a realização do sonho e também a gente leva a frustração de uma pessoa ali que não conseguiu dar continuidade. Então, isso é muito sério. Então, qualquer vendedor de consórcio, profissional de consórcio, antes dele fechar uma venda,
ele tem que entender muito a necessidade desse cliente, se faz sentido o consórcio para ele, não é apenas a venda. Ele tem que ver se vai fazer sentido para esse pai de família, não é? E eu sempre costumo dizer, né? Essa daqui eu quero falar essa frase, mas eu quero olhando para a câmera, né? Para os nossos parceiros aí da âncora, né? Primeiro, você se interessa, para depois você se tornar interessante. Olha para vocês verem que bacana, gente. Eu vou até repetir para vocês, ó. Primeiro você se interessa, para depois você se tornar interessante. Mas como assim, Marcial? Se interessa pelo cliente. Vê o que ele precisa realmente. Sabe? Atende ele como se fosse o último cliente, como se fosse para você. Porque se você atender ele assim, você vai se tornar interessante para ele. Não é verdade? Você fala, rapaz, eu achei isso interessante. Ele vai dar atenção para você. Ele vai olhar com você com outros olhos, né? Então, isso é muito bacana numa venda. Que quando você tem esse atendimento com o cliente, né? Primeiro você se interessa pela história dele. Porque a venda, ela tem que ter história, Sol. Ela tem que ter história. Você tem que entender do cliente o que ele precisa, qual que é a necessidade. Olha lá a dona Neuza, que eu contei a história dela. Então, assim, eu me interessei pela história dela, para depois eu me tornar interessante para ela. Falei, não, isso é interessante para mim, eu gostei, para ela fechar o contrato. Então, isso é muito legal. Muito bacana, bem interessante. E realmente é isso, né? A gente está lidando com pessoas no dia a dia, são sonhos, são pessoas com desejos, com necessidades, e realmente o consórcio cabe em qualquer situação. E falando em outras situações, a gente trouxe aqui vários exemplos de pessoas físicas que tinham sonhos para realizar. Mas vocês têm algum exemplo de algum empresário, de algum investimento, algo que mudou a situação, um negócio de alguém? O Sol, eu tenho um amigo, a gente fala padrinho de casamento, tal, Xará, né, que a Rô falou, porque ele chama Marcial, eu chamo Marcial, mas é Xará. E ele começou a empresa dele através de um consórcio, que ele adquiriu uma máquina, que inclusive ele tem até hoje essa máquina na empresa dele, a empresa dele hoje é muito grande, e ele começou essa empresa através de um consórcio, que ele comprou essa máquina. Através dessa máquina, ele começou a fazer essa produção, começou a aumentar a produtividade. Ele veio, já fez outro consórcio e foi adquirindo outra máquina. Hoje, ele tem 10 máquinas na empresa dele. E a gente já fez várias matérias com ele, falando a respeito disso. Porque ele começou a empresa dele através do consórcio. Então, às vezes as pessoas têm um sonho, né? Eu tenho um sonho de começar uma empresa. E tem várias formas, e o consórcio é uma delas. A gente costuma dizer que o consórcio é uma ferramenta de compra. Sabe por quê? Às vezes as pessoas têm assim, consórcio. É só para carro, para imóvel, é para fazer uma viagem, é para me comprar um eletrodoméstico, uma motocicleta. Não! O consórcio, hoje, ele é um leque, né? Ele abriu um leque muito grande no mercado. Quando eu comecei a vender consórcio há 30 anos atrás, era um consórcio de veículo e um consórcio de imóvel. Olha o que o consórcio, quantas possibilidades o consórcio está trazendo hoje para os nossos clientes, né? Hoje é o cliente montar uma empresa, começar uma empresa através do consórcio. Então, isso é muito bacana. As pessoas hoje têm que procurar. Falei, gente, eu tenho esse sonho. Qual que é o teu sonho? E eu acho que o mais bacana é você ver o crescimento da pessoa, né? E ver que você participou disso. Você vê, ele começou com uma máquina, hoje ele tem várias máquinas, vários funcionários, a empresa dele é uma empresa conceituada. Então, isso é muito gratificante. E sabe o que é mais gratificante? Toda vez que nós vamos lá, ele faz questão de entrar na produção, ele passa pela máquina e fala assim, ó, e aí, Xará? Aí ela aí, ó. É tão legal, não é, ela gente? Funciona, viu? Tá. Não tá lá assim, por acaso, não. Ela funciona. Toda vez, você entra lá na produção, ele faz questão. Não, vem cá que eu vou te mostrar como é que é, mas não é. Ele quer mostrar a máquina. Aí ele passa perto e fala assim, ó. Aí ela aí, Xará, ó, você lembra dela? E é tão bacana, aí você vê aquela máquina pequena, né, perto das outras, aí você vê aquela imensidão da empresa, eu falei, meu Deus, olha aí a possibilidade, é um sonho.
É uma participação no sonho, uma conquista coletiva, né? Vocês com certeza se sentem parte dessa realização, né? Com certeza. Que legal, muito bacana. E o que vocês diriam para quem está iniciando com o consórcio hoje? Alguém que ainda não trabalha com consórcio, um novo parceiro que está começando, descobrindo esse universo. É um caminho de prosperidade? Nossa, demais, Sol. Demais. Porque assim, ó... Sol, eu comecei a minha vida, eu comecei trabalhando desde os 12 anos de idade, né? E eu comecei minha vida, eu era vendedor de pamonha. Eu vendia pamonha na porta das lojas, no centro. Cara, você via aquele molequinho lá de 12, 13 anos, ali na praça. Mas a gente sempre tem que sonhar. Então, às vezes as pessoas entram hoje, e pensam, né? Ah, será que isso é pra mim? Primeiro, Sol, você tem que amar o que você faz, né? Nunca colocar o cifrão na frente. Primeira coisa, o dinheiro é consequência do seu trabalho. Ah, eu vou vender consórcio porque, nossa, ganha muito dinheiro. Não. Primeiro, você tem que amar o que você faz. É colocar ali, se colocar no lugar do cliente. Eu compraria um consórcio? Opa, eu compraria. Falei, então eu consigo vender, né? Então, assim, não desistir do sonho. Se você está vendendo um sonho para a pessoa, você está ajudando ela a realizar o sonho, então você não pode abortar o seu. Eu tenho um sonho. Nossa, às vezes você vê, o pessoal vê os representantes, o cara lá em cima do palco, aquele troféu. Mas aquele cara, ele começou também. Ele teve um início na vida dele. Ele não nasceu com o troféu na mão. Ele foi construindo a história dele. Então, você tem que olhar para dentro de você e valorizar a pessoa que você é. E não deixa as pessoas falar assim para você, ó. Não vai não, que você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Quantas pessoas falaram isso para mim? Não, isso aí não vai dar certo. Mas eu acreditava. E só eu já quebrei umas 3, 4 vezes no sistema consórcio. E toda vez o pessoal fala, não, agora você vai desistir. Eu falei, não. Cara, você é louco. Eu falei, não, mas não foi eu. O errado não foi a empresa, não foi o cliente, o errado foi eu. Então eu tenho que aprender com os meus erros. E eu aprendi. Isso é igual criança, gente. Quando a gente era criança, caía. O que a gente fazia? Né? Primeiro chorava, né? Dava uma birra, fazia aquele beicinho, mas levantava de novo. Então caiu, levanta, né? Levanta e vai, porque senão você vai ficar ali no chão pro resto da vida. E a gente tem essas fases, essas etapas. E tem que passar. Se você acreditar no produto e se você acreditar em si mesmo, por que não? Hoje, tudo que eu e a Rô construímos é através de consórcio. Muito importante também, Sol, desculpa te cortar, Marcel, para quem está chegando, é importante estudar o produto, né? Claro. Tem que estudar, porque tem várias coisas, principalmente a âncora, um leque de produtos que tem, até consórcio para ouro. Exatamente. Né? Então, assim, o representante que for representar a marca, ele tem que estudar o produto, estudar os grupos, ver as possibilidades de contemplação, porque senão ele não vai conseguir vender isso para o cliente dele. E até mesmo não vai conseguir entender a necessidade que esse cliente tem. Porque, às vezes, o cliente traz uma demanda e se eu não souber o que oferecer para esse cliente, ver onde vai encaixar esse cliente, às vezes eu vou fazer uma venda errada. Né? Então, é importante ter esse conhecimento. Aproveitar o coordenador que dá o suporte para esse representante, para esse parceiro, para ele poder entender os produtos, todas as características desse segmento, né, de cada segmento ali, para poder passar para o cliente, que está lá na ponta, né? Uhum. Isso eu acho primordial também. Pessoal, e vocês compartilharam com a gente sobre como é o dia a dia de vocês, falando do primeiro passo, o fechamento da venda, né? E para manter esse cliente engajado, depois que aconteceu a venda, para que ele continue ali pagando as parcelas até que seja contemplado, depois da contemplação, até que ele chegue ao final do processo do consórcio e que seja um processo satisfatório. Como que vocês fazem isso? Olha, Sol, é o seguinte, eu converso com meus clientes, eu falo muito que é o relacionamento que você tem com o cliente, né? O primeiro passo é a venda. E depois é o acompanhamento. De que maneira que a gente faz o acompanhamento? Mesmo que a empresa encaminhe boleto para esse cliente, nós acompanhamos mensalmente. Então, a gente encaminha boleto para o cliente, a gente já dá alternativas para eles de ofertar o lance. É lógico que no momento da venda a gente fala as opções de lance. Se ele for ofertar, a gente se disponibiliza para acompanhar essas ofertas de lance para esse cliente, porque às vezes o cliente ele tem muita coisa para fazer.
Então, ele acaba esquecendo de entrar no site ali e fazer uma oferta de lance. Então, ele deixa autorizado e a gente faz esse acompanhamento. Porque eu acho importante isso. Então, no decorrer ali, se teve alguma mudança ali no grupo, eu posso entrar em contato com esse cliente novamente. Olha, seu grupo está com lance assim. Que tal a gente está mudando para a sua chance ser maior de contemplação? Se o cliente quiser dar o ok, aí a gente vai e altera esse valor de lance, ou senão a gente permanece no mesmo. E principalmente o pós-contemplação. Né? Hoje, eu posso te falar que 100% dos meus clientes, nenhum precisou ligar no 0800 para pedir ajuda para fazer a documentação. É tudo feito pelo nosso escritório. Então, esse cliente ele tem o suporte após a contemplação, que é o momento mais importante, que é a hora da realização do sonho de comprar a casa, de comprar o carro. Então, esse cuidado, né, o nosso escritório tem com esse cliente, porque é o momento mais importante. Então, tem que ser muito bacana para ele, tem que ser muito leve. Tem que ser mágico. Tem que ser mágico. Ele falar assim, nossa, não é burocrático. Porque pensa uma documentação de imóvel, gente, é muito documento. Porque ele não está comprando ali um celular, né? Ele está comprando um bem, um patrimônio para a família. Então, a orientação, ela faz toda a diferença. Eu monto o grupo com os meus clientes. Então, eu tenho o grupo de cada cliente contemplado até o pagamento do crédito. Então, toda essa documentação é enviada ali por e-mail, com o corretor ali que está vendendo. Então, a gente coloca o corretor, coloca o cliente no grupo para ver como que está o andamento do processo, porque aí fica mais fácil a comunicação. Então, esse acompanhamento a gente tem até o encerramento. É o momento da realização. É. E a âncora tem uma forma de lance dentro do grupo que já fala lance fidelidade. É o cliente pagar as parcelas em dia. Né? Então, a gente tem que ser fiel com o cliente também, de acompanhar para ele. Ó, o vencimento é dia 20, então dia 15 a gente já está ali com o cliente. Ó, não se esqueça a sua parcela para você participar do lance daqui 6 meses, então vamos lá, vamos... Então, assim, a gente tá acompanhando com o cliente também, né? Porque daqui 6 meses ele tá apto a participar daquele lance, né? É porque pode acontecer, às vezes ele esquece de paga um Isso dia é normal, fora, né? aí ele não tá concorrendo, né? Então, esse acompanhamento, ele é muito importante. Pessoal, o nosso bate-papo foi super enriquecedor. Tenho certeza que isso vai fazer, que esse nosso bate-papo aqui vai fazer diferença tanto na vida de vários parceiros que ainda estão iniciando e que com certeza tiveram a oportunidade de aprender com vocês e de clientes também que estão aí em busca da realização dos sonhos. E aí eu queria que, para a gente finalizar, vocês deixassem uma mensagem para os nossos clientes. Clientes que estão chegando agora, clientes que já foram contemplados, clientes que já passaram pela vida de vocês. Que mensagem vocês gostariam de deixar? Oh, isso é forte, hein, Rô? Bom, quero agradecer a todos os nossos clientes, apesar de tudo. São 30 anos, né, Sol? Realizando sonhos. E a Rô já está comigo há 19 anos. Então, o que eu tenho para passar para vocês é gratidão. Obrigado por vocês confiar na estratégia da Invest Prime, do casal apaixonado em realizar sonhos. Agora me fala um negócio, foi bom para você? É lógico que foi, né? Então indique seus amigos para nós, indique seus amigos para a Âncora Consórcio. E quero agradecer também a Âncora, né, por essa oportunidade maravilhosa, gente, que nós tivemos aí de estar aqui no Âncora Cast, contando um pouco da nossa história, tá? E gratidão a todos os clientes que acreditaram em nossa estratégia. E quanta história, hein? Se deixar, a gente fica aqui um tempão. Que legal, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E, pessoal, siga a gente nas redes sociais, acompanhe as nossas novidades por lá e até a próxima. E vem pra Âncora!